professor, eu diria, mais como professor, menos como pesquisador. A minha atividade de pesquisa foi gestão, né, de programas de pesquisa nos órgãos de financiamento, desde lá do CNPq, né, passando aqui pelo governo do estado naquela época, depois a Fundação FAPESC, o CONFAP, enfim. Então eu posso dizer que eu fui sempre um gestor de ciência e tecnologia, de programas de interesse nacional, estratégico, enfim, né. Eu sou aqui atuante nesse campus há 55 anos, 5 de curso de engenharia, então cheguei aqui em 67, feito vestibular em Lages, não conhecia Florianópolis, a engenharia mecânica passou a funcionar aqui no prédio B, então eu sou o precursor, digamos assim, desse campus, né. E, enfim, na engenharia eu fui o primeiro da família, de tantos primos e, enfim, irmãos, e fazer um curso superior. Ninguém acreditava, porque eu fui desenhado para ser piloto de caminhão, e de fato fui, né? Mas assim, desde quase criança. Então a engenharia estava assim no sangue, acertei, achei que engenharia mecânica era ótima, e aqui então me movimentei bastante, fui presidente do centro acadêmico, trabalhei na primeiro computador que aqui chegou, que era o 1130, o professor Estevam me convidou junto com outros colegas. Também tive bolsa de pesquisa, fui para a área térmica, queria me formar em 4 anos, não consegui, mas aí no último ano fiz disciplinas da pós. Ao fazer disciplinas da pós, também comecei a lecionar, mesmo não sendo formado, enfim, na época era diferente de agora, né? E eu sempre disse assim, eu fui muito discípulo, né, do professor Estevam, que ele foi diretor, o professor Casper Estevam. E então eu disse a ele, eu queria fazer mestrado, mas não aqui, embora já existisse, né? Eu já tinha feito algumas disciplinas, e foi quando ele me orientou para que concorresse uma bolsa do Rotary, e fui para os Estados Unidos, fiz na área térmica de Illinois, em ar-condicionado, enfim, voltei, assumi aqui, mas logo o professor Estevam foi indicado para uma função em Brasília, então no Ministério da Educação, num programa que lidava com construção de universidades, laboratórios, área de recursos do Banco Interamericano, da Caixa Econômica, os campos crescendo, então eu fui assumir lá em Brasília com 25, acho que não tinha nem 26 anos, fui assumir a função de gerente de equipamentos desse primeiro, e aí começou a minha função paralela à academia de gestor, né? Até que dali eu fui para uma outra função dentro do MEC também, na CAPES, e aí eu digo, bom, será que eu queria voltar logo para fazer academia de novo, tempo integral, mas não consegui. O professor Estevam veio a ser reitor e me disse, fica em Brasília para você me ajudar, mandar recursos e tudo mais, então passei a ser um embaixador, né, da universidade, lá em Brasília. Tinha outras pessoas também aqui da universidade lá, mas enfim, eu exercia essa função. E para não ficar longe da sala de aula, eu fui ser professor colaborador na Universidade de Brasília. Então foi ali que fiquei no MEC, fui para a CAPES, depois fui para o CNPq e fiquei lá, enfim, 12 anos. Então, para não ficar longe da sala de aula, então eu fui lecionar mecânica de fluidos e sistemas térmicos da Universidade de Brasília. E até que um dia eu voltei, né, vim para aqui, voltei, digo, agora eu volto, né, e aí eu tinha que fazer meu doutorado, comecei. Então, governador eleito, Wilson Kleinbin, também engenheiro mecânico, formado lá pela Universidade do Rio Grande do Sul, já me conhecia e ele disse, Sérgio, você vai me ajudar aqui na estrutura de governo e tal, e me ofereceu uma atividade que eu não pude deixar de dizer não. Durante esse período que eu fiquei como secretário adjunto de Ciência e Tecnologia, Energia e Meio Ambiente, né, muita coisa, né, porque a estrutura era de 10 secretarias só, então a Celesc era vinculada, a Fátima, a antiga Fátima, né, hoje Instituto, era vinculada, então era uma abrangência, mas eu me dediquei bastante à área de ciência e tecnologia, então foi o Parque Alfa, foi a participação, o movimento todo de software aqui em Santa Catarina, fizemos a FenaSoft, muito movimento por lá, e a Fundação FAPESC não existia, então o Funcitec estava dentro da Secretaria, a gente começou a financiar, enfim. Bom, um pouco antes disso, né, então, ainda em Brasília, eu disse, bom, já que eu vou ficar mais tempo na administração, por que não fazer um MBA? Né? Então, resolvi fazer um curso de
de especialização em administração. Eu optei também por uma boa escola, que é em Lausanne, na Suíça, o IMD. Também fui com a bolsa do Banco Interamericano, do BID, e eu acabei indo então para a Fiesc, para criar um Instituto de Ciência e Tecnologia. Depois resolvemos fazer uma reformatação do Instituto Evaldo Lodge. Fiquei ali 5 anos, fizemos um modelo nacional. Depois eu fui para o SESI, dirigi o SESI durante 10 anos, né, que é na área de educação, lazer, saúde, também tinha rede de farmácia, alimentação, enfim, foi onde eu fiquei então um grande período, fizemos um belíssimo trabalho. E quando eu decidi novamente voltar a tempo integral na universidade, afinal essa era a minha origem, então chegou um novo governador, que foi o Raimundo Colombo, e ele me disse: não, Sérgio, agora eu quero que você presida para a FAPESP. Foi quando então eu fiquei 2 mandatos na FAPESP. E foi de novo, né, tive a oportunidade de também por 4 anos dirigir o CONFAP, que é o Conselho Nacional das Fundações. A agenda do CONFAP na época que a gente decidiu foi fazer uma agenda internacional, de buscar todas as oportunidades de cooperação no âmbito externo do Brasil, para buscar recursos. Na época o Ministério tinha muitas oscilações, né? Entrava um ministro, saía outro, não consolidava, e eu achei que o CONFAP poderia ser um grande protagonista na cooperação internacional. Então, foi uma alavancagem de recursos, porque toda vez que você acertava um acordo, uma linha de crédito internacional, era um argumento para ir o governador ou o secretário da Fazenda dizer assim: olha, eu tenho a metade do recurso, se você não der a metade, a gente pede o outro. Então vinha o recurso e isso alavancou bastante, fizemos muitas coisas, até que um dia, então eu digo, agora sim, né, voltei aqui em tempo integral na universidade, assumi o departamento, porque era onde eu tinha condições de desenvolver, e assim foi. Mas ficou um negócio pendente ainda, que era a minha tese de doutorado. Aliás, meu doutorado, que eu deixei pela metade por conta do governador Klein Bing na época, né? Metade não, já estava quase pronto. E aí então resolvi me inscrever também aqui no doutorado de Engenharia e Gestão do Conhecimento, onde eu estou, né, tentando terminar. E no meio do caminho também eu ocupei várias funções, né, de conselheiro, porque eu sou certificado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Depois de um certo tempo de experiência, depois de 60 anos, aí a função de conselheiro de empresas é a melhor, né? Você tem a experiência, tem a formação, não é um trabalho árduo, né? Então passei a ser conselheiro. Hoje eu presido 2 conselhos, que é o Conselho da Fundação 7 e do CIASC, do Governo do Estado, onde eu, além de conselheiro, eu presido. Então é assim, essa é mais ou menos a minha carreira aí.